Ela é advogada, empresária, mãe e deputada estadual em seu segundo mandato. Sua trajetória é marcada por bandeiras firmes, educação de qualidade, inclusão social e o protagonismo feminino na política. Na presidência da Comissão da Educação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tem sido voz ativa por uma escola mais justa, com estruturas dignas e valorização real dos profissionais da área. Já liderou o MDB Mulher no Rio Grande do Sul e atuou na executiva nacional do movimento, defendendo a presença de mulheres nas mesas de decisão. Também foi procuradora especial da mulher e primeira-dama de Gravataí, sempre com o propósito de ampliar os espaços femininos no debate público. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Políticas. Eu sou a Lu Rodrigues e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a deputada Patrícia Alba. Patrícia, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada, Luana. É um prazer estar aqui conversando contigo, com a tua audiência. Só o nome do podcast já nos motiva, né? Mulheres Políticas. E se eu puder já iniciar, todas nós somos mulheres políticas, independente de estarmos no parlamento ou de trabalharmos com política eleitoral. Todas nós somos mulheres políticas. Ai, perfeito esse início. Certamente vai dar um corte maravilhoso, deputada. Eu quero começar falando sobre os muitos papéis que a gente ocupa. A deputada se apresenta, né, como mãe do Lorenzo, a mamãe do Vitor, uma mulher de fé, a deputada, a advogada. Mas se a gente tivesse que fazer uma brincadeira aqui, uma definição em uma palavra, quem é a Patrícia? Sabe que essa pergunta ela é bem difícil de responder. Eu me diria não em uma palavra, mas em uma expressão: em construção. Em construção. Por Sempre quê, Patrícia? em construção, porque a cada dia a gente aprende, a cada dia a gente melhora, a cada dia a gente agrega conhecimento, agrega valores, agrega pessoas que nos ajudam a nos construir de uma forma melhor, para que a gente possa também dar um resultado melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Perfeito. Uma parte dessa construção da Patrícia está dedicada ao ambiente político. Está na Sim. política, né? O que a política te ensinou sobre você mesma? Que outras experiências, que outras vivências não te mostraram? Teve algum lado que você passou a conhecer dentro desse universo? A política, como ela é dinâmica, ela é diária, ela é efervescente, ela nos ensina muitas coisas, né? Ela nos ensina a estar sempre atentos, ela nos ensina que a gente precisa estar dentro dela e participar para poder melhorar tanto a nossa vida, a vida dos nossos filhos e a vida das pessoas que estão à nossa volta. E isso eu trago como algo importante também quando a gente trata de mulheres políticas, mulheres na política. Nós não podemos dissociar a nossa condição de mãe, de mulher, de esposa ou de profissional, enfim, da questão política. Então, normalmente, nós temos uma ideia e uma vontade de que tudo aquilo que acontece na nossa volta seja cada vez melhor, que as pessoas que estão à nossa volta tenham cada vez mais condições, e isso inicia lá na nossa casa, né? E eu gosto de trazer esses exemplos porque eu acho que facilita a compreensão para outras mulheres, né? Eu tenho os meus 2 filhos, que né, a minha principal função, a minha principal dedicação é essa, né, dos filhos. Eu tenho 2 filhos, hoje eu tenho 2 netos emprestados, uma netinha e um netinho, e nós queremos que a vida deles seja melhor, né? Só que, para isso, depende sempre de decisão política. Então, assim, para o meu filho ter um professor na sala de aula, para o meu neto ter um médico no posto de saúde, precisa de uma decisão política. E
Por isso, nós, mulheres, temos que estar ali dentro, porque a gente sabe o que a gente precisa, a gente sabe o que os nossos filhos precisam. E aí, obviamente, que quando tu está dentro de uma estrutura política, como o parlamento, por exemplo, quando eu estou, essa estrutura, ela se amplia para os filhos de todas as mulheres, para os netos de todas as mulheres, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a política me ensinou e me inspirou, né? Que a gente pode fazer as transformações, aquilo que a gente quer ver melhor é através da política que a gente faz. Excelente. A Patrícia já estava nos bastidores da política, né? Você viveu um período neste ambiente como primeira-dama do município de Gravataí. O que fez a Patrícia tomar a decisão, porque é uma decisão importante de vida, né? Sim. De deixar esses bastidores e ocupar o centro de decisão? Para te dizer bem a verdade, eu estou nos bastidores da política bem antes de ser primeira-dama, porque eu entrei no MDB em 94. Então, faz mais de 30 anos. Né? E, desde lá, eu sempre atuei na política partidária, sempre no bastidor. Porque gosto ainda do bastidor, eu acho que o bastidor faz parte, né? Mas atuava no bastidor nesse momento, depois teve um período que o meu marido, Marco Alba, foi deputado estadual por 10 anos, e aí, sim, posteriormente, prefeito por 8 anos, e aí eu fui primeira-dama. Mas, durante todo esse período de bastidor, digamos assim, eu sempre trabalhei diariamente com política. Sempre entendi a política como uma ferramenta de transformação. Mas eu acho que, assim como a maioria das mulheres, nunca me imaginava à frente. Né? Sempre me imaginei e entendia que o que eu podia fazer era aquilo que eu estava fazendo no bastidor. O que aconteceu assim que virou a chave? Né? Na prefeitura, quando o meu marido era prefeito, e eu tive um gabinete de primeira-dama bastante atuante, bastante na rua, junto às comunidades, e eu sempre gostei disso. E, nesse momento, claro que aí tem a parte de quem está olhando de fora e pessoas te estimulando, quem sabe, né? Tu podia concorrer, tu podia ser nossa candidata, enfim. E isso é uma das coisas, uma das questões. Com a Patrícia nesse e quando isso começou a acontecer, aí eu comecei a pensar dessa outra forma. E se eu concorresse, por que eu concorreria, né? E aí eu te digo assim, ó, tudo que a gente vê de resultado na política é o que move a gente a querer fazer outras coisas, né? Eu, lá em Gravataí, um exemplo que eu trago, assim, que para mim é fundamental, nós fizemos, na administração do Marco, um loteamento Minha Casa Minha Vida, com 2.025 casas. Esse loteamento ele tem toda a infraestrutura que qualquer outro bairro tem. Né? Ele tem asfalto, tem ônibus, tem 3 escolas de educação infantil, tem uma escola de ensino fundamental, e agora o governo do estado fez a licitação para uma escola de ensino médio. Então, e essas casas elas foram entregues para pessoas que moravam em situação de vulnerabilidade, em locais com risco, e algumas pessoas que já estavam cadastradas, né, no departamento de habitação do município. E aí vem uma outra coisa extremamente importante, porque eu acho que tudo isso já é sensacional, mas todas as casas foram colocadas no nome das mulheres. Mesmo que fosse um casal, que tivesse um casal, as casas foram colocadas nos nomes das mulheres, porque essa é uma outra política pública fundamental para mulheres, que a gente sabe que, na sua maioria, são mães solos. Hoje, nós temos a grande maioria da população, das famílias, formadas por mães solos e seus filhos. Né? Então, e até em função também das situações de violência doméstica, que a mulher corre o risco de, mesmo sofrendo a violência, ela ter que sair. Né? Então, nesse caso, ela não precisa, a casa é dela, ela tem todas as garantias. Então, essas coisas, essas entregas, eu diria assim, são o que motivam a gente. Porque aí, aqui, eu te digo assim, a gente sabe que a política ela está
desvalorizada, né? Quando a gente fala em política, as pessoas meio que torcem o nariz, não gostam muito, especialmente as mulheres, porque culturalmente elas não estão acostumadas a participar da política, né? Então a política ela é meio que ela foi difamada, digamos assim, ao longo do tempo. Eu acho que isso é proposital, né? E tem coisas ruins na política, sim, mas a política é feita por pessoas. Então, algumas pessoas agem de forma incorreta, fazem coisas que não são adequadas e acaba fazendo com que toda política seja mal vista, né? Mas eu acredito que o que tu faz, que tu consegue entregar, é muito maior do que a parte ruim que pode vir aí junto com essa função de fazer política. Ai, nós acompanhamos o raciocínio, deputada. Nós entendemos, sim, que não é desqualificar a instituição. Na verdade, nós precisamos que essa instituição, a política em si, ela seja cada vez mais fortalecida para que a gente tenha melhores resultados, para que, de fato, as pessoas possam participar desse processo. E achei interessante quando você falou sobre a estruturação desse projeto, porque ele trata de algumas das principais dores das mulheres, né? A gente está na 2ª, 3ª geração das mulheres chefes de família, Sim. ou seja, a mulher responsável pela questão financeira daquela estrutura, né? E a questão da violência contra a mulher, que sequer, às vezes, são denunciadas por um medo com relação ao seu sustento, né? À questão financeira. Então, parabéns pela iniciativa e, com certeza, esse tipo de movimento faz com que se queira fazer mais, né? Mas eu queria voltar um pouquinho antes na história, porque eu peguei um recorte da primeira-dama para cá e tu disse, não, Lu, tem muito mais antes. Em que momento virou essa chave de ter a política como uma inspiração, uma prática de vida, entrar na política, né? Assim, porque quando falou a política, ela fica tão distante da gente e parece que ela é construída para ser distante, para ser difícil de entender, difícil de participar. Em que momento a política te pegou, Patrícia? Assim, isso é bem interessante também, porque foi casualmente em função de eu ter conhecido meu atual marido, que já era político quando eu conheci ele. Porque eu não venho de família política, eu não tinha uma participação política na minha cidade, eu não tinha isso e não via próximo a mim ninguém que tivesse algum interesse em participar da política do dia a dia da cidade, assim, né? Da cidade, do estado, enfim. E, casualmente, então, conheci o meu atual marido, ele já fazia parte da política, e ali, tanto observando o que já tinha acontecido, quanto em toda essa caminhada dele na política, trazendo todo tipo de resultado para a população, foi que me inspirou. Então, o que eu quero te dizer com isso? Assim, que para quem está fora e não acompanha, jamais vai... por nada, assim, pensar, olha, que interessante, vou participar da política, né? Dificilmente alguém vai partir, assim, do nada para uma participação. E isso é muito característico das mulheres. E aqui a gente está falando de mulheres, eu acho que é fundamental a gente dizer isso. Por quê? A política ela é masculina, totalmente masculina. Aqui eu trago o termo masculino para não dizer machismo, né? Para não dizer que ela é machista, mas existe, sim, né? Agora vamos considerar que o machismo ele vem desta cultura de que política é feita por homens, né? Se nós formos olhar qualquer cenário político histórico dos últimos 30, 40 anos, tu vai ver homens brancos, ricos, né, à frente dos debates políticos. As mulheres não participavam. E isso é um dificultador para esse momento que a gente deseja, que é o da participação maior das mulheres na política. Porque tem a questão própria da mulher de pensar, não, mas a política não é para mim, né? Ela é só formada por homens. Será que eu vou ser aceita? Será que eu vou me enquadrar lá? Será que vai dar certo isso? Né? E também tem, mesmo que a gente não goste disso, mas tem a questão da família. A família
pensa, política só tem sem vergonhice, política não presta, isso é ruim, como é que a minha mulher, a minha filha, a minha mãe vai participar disso? Né? A gente vê ainda muito isso, mas está mudando. Está mudando, eu acho que nós estamos indo por um caminho interessante de chamado dessas mulheres. Agora, precisa ir, precisa participar, porque, de outra forma, ninguém vai pensar assim, nossa, hoje eu acordei e quero participar da política. Né? Sim, e nem trazer as questões que são importantes para a gente e para a mesa de debate, né, deputada? Exatamente. Patrícia, tu falou sobre essa transição, né, do bastidor para protagonismo, e falou das barreiras, as barreiras de entrada para a mulher na política, e existem também as barreiras de permanência, né? Tu falou da família. O apoio da família é uma coisa muito importante. Eu também acho que a estrutura da política ela não é feita para que as mulheres participem. As coisas, talvez as grandes decisões não se tomem dentro de um horário onde as mulheres possam participar, se desconsidera a questão da maternidade e os outros papéis, né? O papel de cuidadora, que está sendo muito discutido. Eu acho excelente que esse tema tenha vindo, né, cada vez mais para a pauta. Mas eu queria te perguntar como é que foi esse processo de transição para ti, se tu sentiu resistência pelo fato de ser mulher, se tem algum fato que tu acha interessante dividir com a gente. Então, Luana, quando eu troquei, né, do bastidor para a linha de frente, eu percebi que, em todo aquele momento anterior ali, eu estava constantemente trabalhando e sentada em mesa de decisões e tratando com homens. Eu não sentia isso nesse momento anterior, porque era o meu dia a dia, eu ia fazendo e a coisa ia no automático e eu não percebia. Se eu contar que depois, avaliando essas coisas, eu fui me dar conta de muitas coisas, de muitas questões que digamos, para mim não eram barreiras, mas que elas existiram, né? E situações que eu passei e que eu não entendia como um preconceito ou como uma restrição à participação das mulheres, para mim, eu levava aquilo e passava adiante e não notava. Depois eu comecei a perceber. E algumas coisas, o que é mais cruel, algumas coisas eu achava que era normal. Né? Isso é normal, sempre foi assim. Né? E aí tu começa a avaliar e a entender que não, né? Não é porque sempre foi assim que vai continuar. E uma outra questão que eu gosto de trazer isso porque parece muito assim, eu sou uma mulher na política, mas eu vim agora sim de uma família política a partir do meu marido. Isso é um grande facilitador para as mulheres entrarem na política. Então, a minha condição ela já é diferente da condição de uma mulher que não participa de um grupo político e que não está no dia a dia na política. Então, assim, eu entrei, óbvio que eu tive várias restrições, assim, e algumas eu não lembro, mas eu te conto uma, assim, que eu lembro e que me marcou. Por exemplo, quando eu fui concorrer a primeira vez, foi em 2018, eu nunca tinha concorrido a cargo nenhum, e, bom, vou concorrer a deputada estadual, né? E aí, nós fomos buscar, para nos ajudar, amigos, pessoas que já, ao longo do tempo, ajudaram e trabalharam junto com o meu marido, o Marco, enfim. E assim nós fomos. E aí, eu me dei conta que muitos daqueles estavam me ajudando no seguinte sentido, assim, vamos ajudar ela é a esposa do Marco, é nosso amigo, vamos ajudar. Mas sem expectativa nenhuma na minha vitória, né? E acho que também sem expectativa na minha atuação, para ser bem sincera. Então, quando eu notei isso, eu comecei a modificar a forma de falar e eu tinha que explicar para essas pessoas que eu estava organizada,
que eu tinha regiões de trabalho, enfim, e que eu estava concorrendo para me eleger e não para brincar, né? Eu lembro, eu não vou contar quem foi, se eu disser a profissão, as pessoas vão saber quem é, mas eu fui num profissional que me atende e contei que eu ia concorrer, daí ele disse assim, que bacana, é bom para ter uma experiência, né? É bom para ter uma experiência. Então, essas situações aconteciam bastante, assim, né? Agora, eu vi a gente, né? Conversou, tu me comentou algumas coisas que tu gostaria de saber, né? E eu vi aqui que tu fala sobre como é que eu passei de um... Sim, era a minha próxima pergunta. Então por vamos favor, lá. que eu vou... A deputada te respondo. entrou em 2018 numa suplência, numa metade já, né, de legislatura, assim, né? Então já entrou com tudo funcionando muito bem, né? Para um entrante é um grande dificultador, porque aí tem que aprender como é que funciona o processo. E depois, em 2022, tu entrasse com 44 mil votos, que é um monte de voto, né? O que mais mudou para ti, né, desse primeiro momento para depois a eleição e no cenário, o que tu sentiu de mudança? Assim? Bom, de fato, foi bastante difícil entrar no meio do jogo. Né? As coisas estavam acontecendo, o governo estava já a milhão e a gente chega sem saber o que está acontecendo, o que está na mesa. Então, sem dúvida, eu tive que correr muito atrás e tive que trabalhar. Mas eu acredito que essa mudança, eu fiquei só 2 anos, então, de deputada, né? Os 2 primeiros anos eu era suplente, nunca assumi. Quando o prefeito Melo de Porto Alegre se elegeu, eu passei a ser titular, entrei na Assembleia. E a atuação que eu imaginava fazer e que eu sabia que eu tinha potencial foi o que eu fiz nesses 2 anos. Então, eu acredito que... Surpreendeu muita gente? Eu tenha surpreendido positivamente muitos daqueles que imaginavam que eu era só a esposa de um ex-deputado, que eu era a esposa de um prefeito, que eu estava entrando na vida pública por causa disso, né? E isso, no início, foi bem interessante, porque as pessoas chegavam nos eventos e as pessoas me apresentavam. Essa aqui, então, é a esposa do Marco Alba, não sabia o meu nome. Né? E isso foi, ao longo de um tempo, acontecendo. Mas nesses 2 anos de mandato, eu consegui mostrar que eu tinha uma vida política e uma atuação política independente, não autônoma, né? Independente, porque eu tinha as minhas decisões, a minha forma de fazer política, claro que sempre em parceria e em consonância com ele, porque foi com ele que eu aprendi a fazer política, foi com ele que eu aprendi a gostar de política, foi com ele que eu aprendi que política é sério, que transforma a vida das pessoas, que é importante. Então, sem dúvida que é uma parceria isso. Só que cada um tem seu jeito, cada um tem a sua atuação, e acho que talvez a falta de expectativa anterior foi suprida depois com essa atuação. E aí eu fiz mais de 44 mil votos, isso é muito voto, né? Cada voto é importantíssimo, cada voto é uma declaração assim, de que a pessoa confia em ti. Então, nossa, isso para mim é muita responsabilidade. Assim, claro que eu fico feliz, eu fico honrada, mas eu fico também preocupada de sempre estar à altura dessa responsabilidade que as pessoas colocaram em mim, né? E por isso que eu procuro sempre fazer aquilo que vai ser mais benéfico para a maioria das pessoas, né? Eu acho que isso a política me ensinou também, que tu nunca vai conseguir fazer algo que seja bom e seja adequado para todas as pessoas, né? Só que a gente, como político, tem a obrigação de fazer o que é melhor para a maioria das pessoas. Então, diariamente, eu luto com isso, para que as minhas decisões possam estar de acordo com aquilo que vai ser o melhor para a maioria da população. Eu queria fazer um recorte especificamente sobre a tua janela de atuação nesse momento, assim, né? Hoje, você preside a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. O que mais tem te movido especificamente dentro da comissão hoje? Nossa, a comissão, ela é
ela é algo extremamente profundo. Na verdade, a gente precisa de uma atuação muito grandiosa para essa comissão. Por quê? Por exemplo, esse ano nós estamos tratando, ou nós não, melhor, vou reformular. Esse ano, o Congresso Nacional recebeu do governo o Plano Nacional de Educação, que é para ser implementado pelos próximos 10 anos, pelo Brasil e pelos estados. No próximo ano, esse plano vai ser feito a nível estadual. Então, nós aqui no estado vamos precisar fazer o nosso. Né? O que esse plano traz? Todas as metas e tudo aquilo que a gente, como sociedade, porque a Câmara dos Deputados, o Congresso, ele nos representa, tudo aquilo que nós, como sociedade, queremos que aconteça na educação nos próximos 10 anos. E aí, aqui, eu trago as questões de inclusão, as questões de aprendizagem, que nós temos muitos déficits, a questão, inclusive, de comparecimento nas aulas, que é algo que os governos, inclusive, tentam reduzir essa saída de estudantes da sala de aula, inclusive com programas que entregam recursos e valores, e a gente não está conseguindo. Né? Nesse momento também específico do plano, é importante que a gente traga ações de, vamos falar assim, de valorização do ser humano. Né? Por quê? Tudo que a gente vê de preconceito contra mulheres, preconceito contra negros, preconceito contra comunidades LGBTs, tudo isso decorre de uma falta de entendimento de que todos nós somos iguais. Né? E a gente precisa modificar essa cultura na escola. E aqui eu não estou falando de ensino de ideologia de gênero, né? Não é nada disso. Assim. É ensino de respeito ao ser humano. E isso ele tem que iniciar na escola e ele tem que estar dentro deste plano, que hoje eu diria que o plano ele é o principal, assim, a principal atuação que nós temos é na criação desse plano e na entrega dele para a população. E claro que ele está sendo feito nacional em Brasília, mas nós estamos trabalhando junto com Brasília, junto com a Comissão de Educação da Câmara, junto com a Comissão Especial do Plano, para que a gente consiga colocar aquilo que a gente entende que seja o mais adequado aqui para os nossos estudantes. Né? Porque quando nós fizermos o estadual, ele tem que estar em consonância com o nacional. Então, eu acho que é um momento, se tu me permite, é um momento da gente fazer um debate sem emoções políticas ideológicas, porque todos nós precisamos e queremos que os nossos alunos sejam educados, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Né? Então, certamente eu não quero que se faça uma atuação de o que a criança deve ser ou o que ela não deve ser, né, como pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que e eu sou uma deputada de centro-direita, sei lá, ou centro, eu entendo que a gente tem que puxar esse tipo de debate para a gente, não deixar só um dos polos ideológicos tratando desse assunto, porque a gente acaba ficando só no superficial, e o outro lado está fazendo errado. E nós não estamos colocando e incluindo aquilo que a gente acha necessário. E o que eu acho necessário neste momento aqui, além da inclusão de crianças com deficiência, é o entendimento, então, de que para uma sociedade melhor, mais equilibrada, nós precisamos ter igualdade e respeito entre as pessoas. Nós precisamos que os alunos entendam, por exemplo, que eles não podem nem se agredirem uns aos outros, quanto menos aos professores, aos diretores, enfim. Então, são essas situações todas, elas estão sendo debatidas, elas são debatidas normalmente dentro de uma comissão de educação, mas agora, especialmente, em razão do Plano Nacional. Eu ia fazer uma pergunta sobre os avanços até aqui, mas, a partir da tua resposta, eu vou te perguntar
qual é o maior desafio à frente da comissão, né? Porque é uma construção de muitas pontas, né? Tu falou em várias amarrações diferentes. Como é que tu vê o teu desafio nesse processo? Bom, eu entendo que um primeiro desafio é justamente ser escutado pelo Congresso Nacional, porque o nosso país ele é muito grande. Né? As nossas diferenças culturais, climáticas, enfim, todas as nossas diferenças, elas influenciam nesse plano. Então, um dos desafios é ser escutado. E, para isso, a gente tem ido a Brasília diversas vezes, tem participado de audiências públicas lá no Congresso, e, inclusive, conseguimos trazer para o Rio Grande do Sul o debate do Plano Nacional. Então, nós vamos ter, no mês que vem, em junho, nós vamos ter uma das reuniões do Plano aqui no Estado, para que a gente possa ouvir e sermos ouvidos por quem está efetivamente construindo esse plano. E eu trago uma outra questão que eu acho que é de necessidade de enfrentamento disso, que é a questão das tecnologias, né? De como a gente vai resolver tanto os problemas quanto os benefícios das tecnologias. Hoje a gente tem crianças e escolas totalmente conectadas, né? E, ao mesmo tempo, a escola não prepara os seus adolescentes, os seus jovens, para um mercado de trabalho que vai se utilizar muito dessas novas tecnologias. Então, acho que isso também é algo que a gente precisa equilibrar e que nós temos que trazer esse assunto e esse debate, porque o próximo debate sobre isso é daqui a 10 anos só. É um olhar longo, né? Muito bom. Patrícia, eu peguei um recorte, que foi, se eu não me engano, um encerramento da tua gestão à frente da Procuradoria Especial da Mulher. E tu fez uma fala que eu achei muito potente, que foi sobre a dificuldade de promover, né, ou de incentivar as procuradorias municipais, né? E eu achei muito importante tu trazer isso, e eu queria te ouvir, onde é que estão essas dificuldades, né? O que tu encontrou nesse período, assim? Porque foi um trabalho de formiguinha, né? Sim. Como é que foi? A questão da criação de procuradorias nos municípios, ela segue as mesmas dificuldades que a gente tem de participação das mulheres na política. Como que se cria uma procuradoria nas assembleias ou nas câmaras? Através de uma resolução da mesa diretora. Como a maioria das câmaras e assembleias ela é formada majoritariamente por homens, as mesas diretivas são formadas majoritariamente por homens. O que acontece? Quando uma mulher vai, aí tu tem que ser um trabalho de articulação, né? Ela vai conversar com aqueles participantes e ela diz, olha, eu preciso fazer uma procuradoria da mulher aqui, porque é uma outra ferramenta, além das que nós já temos, para poder ouvir, debater, escutar, trabalhar as pautas das mulheres, né? Um parêntese aqui, nós temos muitas ferramentas, né? Nós talvez não estejamos conseguindo colocar todas em prática, mas nós temos. E a Procuradoria ela é mais uma ferramenta e ela é necessária. Só que o que acontece quando as mulheres chegam, né, com essa ideia? Os homens, eles não dizem, alguns dizem, né? Mas nem todos dizem assim, não precisa, isso aí é bobagem, para quê? E um exemplo de um presidente disse para uma mulher vereadora o seguinte, nós vamos trazer esse problema aqui para dentro da Câmara, né? Mas nem todos são assim tão diretos. Mas aí o que acontece? Eles dizem, não tem lugar, não tem sala, não tem um servidor, não tem um espaço, falta tudo quando a gente trata de direitos das mulheres. Então, essa restrição, ela acontece sutilmente, né? E, na maioria das vezes, sutilmente, mas é uma barreira. É uma barreira e claro que é uma forma de barrar a participação das mulheres. Certeza. Porque se tu tem na Câmara um lugar que é para ouvir as mulheres, claro que não é uma delegacia, não dá para fazer registro de ocorrência, não é o judiciário que dá uma medida protetiva, mas é um lugar de escuta, é um lugar de acolhimento, é um lugar que as mulheres podem se sentir acolhidas. E por isso que ele é necessário. Né? Só que não é fácil, não é fácil porque
tudo que se pode podar e excluir acontece. E, infelizmente, ou até felizmente, né, eu digo assim, se é em função da lei, se é em função do politicamente correto, que seja, mas que façam. Eu vejo muito que a participação dos homens, enfim, ela se molda e se mobiliza muito pelo politicamente correto ou pela lei. Ai, se é obrigado, ou tá bem, vamos dar o espaço aqui para elas, porque agora elas estão nesse momento, né, que as mulheres querem se empoderar, tem muito disso. Mas eu vejo que, mesmo que seja por esse motivo, dessa forma, abre o espaço, que depois que abriu o espaço, a gente ocupa e sabe fazer. Né? Então, as procuradorias tiveram e têm ainda esta dificuldade. Né? Mas a gente vai caminhando e vai... Eu acho que está muito melhor do que já foi. Sim, com certeza. E eu queria fazer, a gente está indo para o último bloco, eu queria justamente falar sobre essa questão da representatividade, que sempre me pareceu muito presente na tua vida, né? E dentro de todo o teu discurso, assim, enquanto a participação feminina na política é uma coisa que está presente. Você liderou o MDB Mulher no Estado e teve um papel bastante ativo na Executiva Nacional, né? O que os partidos, na tua opinião, né, a partir da tua trajetória, o que os partidos precisam fazer para que a gente possa ter uma participação real, efetiva, para além das cotas, né? Para além daquelas cotas de vagas, né? Sim. Primeiro, eu quero contar uma coisinha, porque eu acho que a gente tem que fazer isso. A gente tem que perder um pouco a vergonha e ocupando os espaços. Quando eu virei presidente do MDB Mulher no estado do Rio Grande do Sul, eu tentei e busquei um espaço no MDB Mulher Nacional. E fui vice-presidente do MDB Mulher Nacional. Quando surgiu a oportunidade de nós termos mulheres na executiva do partido estadual, eu fui lá e coloquei o meu nome e entrei. Quando teve a oportunidade de fazer parte da executiva nacional, eu fui lá e entrei. Sou parte. Hoje eu sou vice-presidente do MDB estadual e eu sou membro da executiva do MDB nacional. Quer dizer, eu participo de todas as esferas. Eu era presidente do municipal até há pouco e saí, né? Mas eu entendo que a gente tem aqui primeiro movimento, ocupar. Ocupando os espaços, né? E independente do que disserem, porque mesmo quando a gente está nesses espaços, nós não temos o devido respeito e nós não temos o olhar ou como é que eu vou te dizer assim, quem tá junto com a gente não nos entende como um ser participante. Ainda nos entende como alguém que está ali por uma obrigação. Perfeito. A gente tem que ter mulher, então ela está ali. E isso, eu te digo que não é só na área política, tá? Um exemplo, teve uma reunião da executiva do MDB estadual e, obviamente, eu faço parte, e aí um jornal fez uma matéria sobre o que aconteceu na reunião, sobre como cada um se posicionou, e eu não existi naquela reunião. Né? E aí, obviamente, que daí a gente é metido, né? Eu mandei a mensagem dizendo, olha, são pessoas como tu que fazem com que as mulheres não participem ou não sejam respeitadas nesse meio político. Porque eu estava lá, eu tive uma opinião, eu tenho a minha participação e eu não existi para ti, né? Então, eu acho que a gente tem que ir fazendo isso, e os partidos, eles precisam ser mais acolhedores e precisam trabalhar com a participação das mulheres em todos os momentos, e não na eleição. O que acontece hoje, o que é a regra, quando chega na eleição, na véspera da eleição, que muita gente já está totalmente organizado, os partidos vão em busca de mulheres para preencher as vagas. E isso não funciona, isso não dá certo. Então, a gente tem... A lei nos ajuda, né? Nós tivemos aí uma lei, inicialmente, que dizia
que os partidos deveriam resguardar vagas para as mulheres concorrer. E aí, sabe o que os partidos faziam? Eles resguardavam as vagas, preenchiam o restante com homens e resguardavam 20% de vagas, ficavam em aberto, né? Que eram Mas não as das tiveram mulheres. interesse, né? Depois mudou. A lei dizia 30% das vagas têm que ser ocupadas por um dos gêneros, seja mulher ou homem. Ok, começou uma maior participação das mulheres. E aqui eu digo, a partir desta maior participação das mulheres, nós começamos a ter legislação que nos defenda, que defenda os nossos direitos, como a Maria da Penha, como o feminicídio, como outras leis até de saúde das mulheres a respeito do câncer de mama. Antes disso, nós tínhamos violência, nós tínhamos feminicídio, mas ninguém estava lá representando um dos lados da sociedade, né? Então, a partir desse momento, a gente teve mais visibilidade. E agora, no Congresso Nacional, está tramitando uma lei que pode ser colocada em vigor para a próxima eleição, que é o resguardo de 20% de vagas nas assembleias e nas câmaras para as mulheres. O que Cadeira, eu acho... não é? Cadeira. Cadeira. Não é vaga para concorrer, é vaga para estar no Congresso. O que é pouco, é tímido, porque países aqui da nossa América Latina, por exemplo, já tem o meio a meio, né? Já tem a paridade, ou seja, as assembleias e câmaras, que são locais de representação da sociedade, têm metade de mulheres e metade de homens, né? Acho que a gente precisa chegar lá ainda, mas as leis, elas colaboram, as cotas, elas colaboram, as próprias decisões, o STF, tão criticado, mas ele teve uma participação importante quando definiu que, se 30% de vagas têm que ser resguardadas para um gênero, 30% dos recursos têm que ser usados para aquele gênero. Então, acho que é isso. E uma participação partidária no dia a dia dos partidos é fundamental. Claro, a gente vai, a gente tenta, a gente participa, mas precisa também que os partidos e os homens estejam abertos para nos acolher e orientar. Porque quem chega para uma campanha, quem chega para uma participação política sem nunca ter participado disso, não sabe como faz, como é que acontece. Então, acho que tudo passa pelo conhecimento, né? Pela educação também, nesse sentido. Porque a gente fala em visibilidade, né? Mas até ter essa visibilidade, existe uma formação dentro desse processo, né? Não é cair de paraquedas, né? nesse ambiente. Perfeito. Assim. Na tua opinião, hoje, qual é o maior obstáculo para uma mulher ingressar nessa vida, para uma mulher que deseja entrar na política? O que tu acha que é hoje o principal? São muitos, né? Mas se tivesse que dizer um, assim. Eu acho que o maior obstáculo é o desconhecimento, é o que a gente vinha falando. Porque a mulher, ela não sabe o que acontece no dia a dia da política pública. Muitas vezes, quem não está participando, e não é por que ela tem problema intelectual, não, é porque ela não está participando, ela não sabe como funciona. Então, eu entendo assim, quando a mulher entender que tudo que acontece na nossa vida é uma decisão política, e aquilo que a gente falava no início, para ter médico no posto de saúde, para ter professor na sala de aula, depende de decisão política. Então, a mulher, ela é muito prática, né? O que acontece? Ela olha a política, isso aí não serve para nada, isso aí é ruim, para mim não muda a minha vida. Ela pensa, não vou participar. Só que quando ela começa a entender que sim, muda a vida dela e de todas as outras, né? Ela vai querer participar. Porque quando tu não está lá para decidir, alguém decide por ti. Ou tu participa, enfrenta e decide junto, ou alguém vai decidir. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é a gente trazer as mulheres para compreenderem o que é a política. E quando elas compreendem, eu tenho certeza de que elas querem, sim, participar. E eu já tive a percepção da mudança desse comportamento assim, ao longo do meu tempo como presidente do MDB Mulher, porque no início era assim, eu concorri para ajudar o partido, porque precisava de mulher para preencher a cota. E nós passamos disso para eu concorri porque eu quero me eleger, e eu vou me eleger, e mesmo que eu não me eleja na
primeira, eu vou concorrer de novo. Então, tem essa mudança já. Ela é bem importante. E, para encerrar, para concluir, acho que o que tu falou antes é muito importante, porque tem a entrada e tem a permanência. E, de fato, a política não é propícia, não é apropriada para as mulheres. É um ambiente hostil ainda, né? Além de ser hostil, além de ser um ambiente que os homens gritam e batem na mesa, e se a gente gritar e bater na mesa, a gente é considerada histérica, né? Mas eles podem ir, a gente tem que levantar a voz, a gente tem que se fazer ouvir, e aí eles não olham isso com bons olhos. Tem também a questão de que os encontros, as decisões, elas acontecem numa reunião, almoço, num jantar, acontece tomando um vinho. E aí a gente não está participando disso, porque ou a gente está com a nossa família em casa, ou a gente tem outros afazeres que, por enquanto, os afazeres domésticos e cuidado dos filhos ainda recaem praticamente 100% sobre as mulheres, né? A gente tem famílias diferentes, a gente tem hoje homens e mulheres modernos que trabalham em parceria, que cuidam da casa junto, que cuidam dos filhos juntos, enfim, mas isso não é a realidade da maioria das pessoas. Principalmente se tratando de mulheres que cuidam sozinhas dos seus filhos, né? Que elas não têm nem com quem dividir essas tarefas. Para elas é bem difícil participar das decisões políticas, né? São pautas muito importantes que precisam ser debatidas, né? Que bom que a gente tem ambientes para poder fazer essa troca, né? Fazer essa conversa, pelo menos olhar para essas situações, né? Qual foi o momento mais desafiador do teu mandato até aqui? Momento desafiador. Eu acredito que eu tive vários momentos desafiadores no sentido de tomar decisões impopulares, decisões que talvez algumas pessoas ou muitas pessoas não compreendiam o motivo de um voto daquela determinada forma, né? Então, eu acho que isso é marcante, assim, né? Quando a gente é eleito, a gente tem que ter a responsabilidade de fazer o que é certo, não o que a gente quer fazer e nem o que as pessoas esperam que a gente faça. Então, para quem não está no dia a dia, talvez não compreenda que é necessário tomar algumas medidas para que as coisas se sustentem e que elas permaneçam, né? E eu trago sempre para a questão da família, da casa, porque fica mais fácil de compreender. Lá na nossa casa, a gente gostaria de fazer reforma, de levar os filhos para viajar, de colocar os filhos, talvez, numa escola de inglês, enfim. Só que tudo isso depende de recurso, né? O Estado é assim também, o Estado não produz moeda, enfim. Então, a gente, às vezes, precisa cortar na viagem, precisa cortar na reforma da casa, e isso, muitas vezes, impacta na vida daquelas pessoas que são as pessoas que fazem o Estado, enfim, né? E isso eu acho que é um grande desafio, assim, da gente poder informar, da gente poder publicizar para as pessoas que as medidas são necessárias para eles, inclusive, né? Mesmo que elas sejam duras, elas são necessárias. Assim, então, acho que desafios desta forma eu tive alguns assim durante a minha passagem, né? Esses 4 anos que eu estou na Assembleia. Agora, eu vou sempre votar, sim ou não, né? Porque eu fui eleita para isso, para tomar decisões. Eu posso errar, e a gente é ser humano, todo mundo acerta e erra. Agora, eu jamais vou errar por vontade, né? Eu posso errar por não ter, né, todas as condições naquele momento de tomar a decisão. Mas eu certamente vou procurar fazer aquilo que é o certo, mesmo que, às vezes, não bem entendido pela população. Teve alguma história aí de bastidor que tu ainda não contou, mas que daria um bom capítulo de livro?
Ai, tem história, tem várias histórias de bastidores. Eu devia ter anotado todas. Daria um ótimo livro. Bom, na política especificamente, porque tem questões sobre mulheres também, né? Sobre essa discriminação às mulheres, né? Mas vou contar uma da política. Num evento um evento de mulheres do MDB Mulher Estadual no interior aqui do estado, eu fui participar não como presidente, eu era integrante do movimento, né? Então a administração lá, a presidência fez o evento e eu fui participar. Quando eu cheguei, olhei que a mesa era majoritariamente formada por homens, o que é uma realidade, né? A gente muda às vezes. Eu costumo fazer e não colocar os homens, a gente coloca as lideranças mulheres que tem, mas era uma mesa majoritariamente masculina. E os homens eles não sabiam exatamente como se expressar. E teve um que verbalizou aquilo que é o comum, o que acontece, ou o que pensam de nós dentro da política. Ele foi fazer o discurso dele e ele disse assim, nossa, quando eu entrei aqui, que eu vi esse monte de mulher, eu pensei, coisa boa para trabalhar para a gente. Então, assim, ó, naquele momento foi sabe? Todo mundo fez isso. Só que isso é a realidade. A gente é muito considerada para carregar bandeira, para distribuir panfleto, para bater nas portas e pedir votos, porque nós somos boas nisso também, né? Só que nós não somos boas só nisso, né? A gente pode estar à frente de uma candidatura, de um mandato. Então, e isso ainda demonstra, né, como que a gente é visto. E nesse mesmo evento, vou contar essa talvez, não sei se é um pouco pior, um pouco melhor, enfim, mas, né, que cada um tire as suas conclusões. Um outro colega, ambos são deputados, tá? Foram, são, enfim. O outro disse assim, nossa, as mulheres precisam participar da política, e quando eu cheguei aqui eu vi como isso aqui está bonito, porque uma casa com mulher tem cortina, uma casa com mulher tem uma toalha bonita na mesa, quer dizer, tá bem, ok. Até não deixa de ser verdade, a gente faz isso, a gente tem esses cuidados. Mas não é isso que nós estamos debatendo numa reunião política de mulheres, né? Isso é nos desvalorizar, né? E várias vezes, e aí eu sei que muitos não falam por mal, mas a cultura, é muito forte essa cultura. Muitas vezes eu ouvi assim, cumprimentar o fulano, o Beltrano, e a Patrícia, que está aqui abrilhantando a mesa. Não estou abrilhantando nada, né? Eu estou aqui como o fulano e o Beltrano, né? E só que parece que quer fazer um agrado, mas isso é algo que a gente normaliza, mas que é uma das questões que faz perpetuar essa coisa do que o teu lugar é ali, é de embelezar, como é que é? Tem a esposa troféu, né? Que fica na prateleira ali, é isso que serve, né? Que sobra para ti, digamos assim. Então, tem várias histórias. Se tiver tempo, eu conto mais uma. Conta mais uma que eu estou adorando. Então, tá. Com certeza, a nossa audiência está se identificando com muitas dessas histórias. Imagino, né? que sim. Eu estava numa mesa também de debate, eu já era deputada e do meu partido, e prefeitos, vereadores na plateia e aqui a mesa diretiva. E aí um falou, o outro falou e tal, só que me passaram a palavra primeiro e eu falei, só cumprimentei, enfim, mas depois os outros falaram de outros assuntos que era o objetivo deles. Aí eu disse, bom, já que nós vamos entrar nesse assunto, então eu também vou falar. E aí eu peguei o microfone e fui falar, e a pessoa que estava conduzindo disse assim, não, isso aí não é esse o tema da reunião, tu não vai falar isso aqui. Daí eu olhei e disse, não, eu vou falar o que eu quiser aqui, porque quem determina ou não o que eu falo, o conteúdo, e se eu falo, sou eu, não é ninguém mais. E segui e falei. Só que esse não foi o pior. O pior foi que, depois que se desfez a mesa e tudo, essa pessoa veio e disse assim para mim, ai, me desculpa, mas tu sabe como é que é, né? Eu disse, não desculpo e não sei como é que é, e que não se repita, né? Porque é mais ou menos a agressão, a violência contra a mulher.
o marido vai lá, bate na mulher e depois ele vai lá, pede desculpa, diz que ama e fica tudo bem. Não, né? Então, eu acho que a gente tem que, em todo momento, se posicionar, mesmo mesmo fora, né, no bastidor, assim. Ai, desculpa, tu sabe como é que é? Não sei. E me respeita da próxima vez, porque eu e todas as outras mulheres precisamos ser respeitadas, né? Excelente. Então, assim como essas, tem várias histórias. Muito bem, Patrícia. Eu vou encaminhar para a continuação aqui, porque tem muito a ver com essa tua, vamos chamar de dica, mas, na verdade, tu está dando uma orientação de como se posicionar nessas situações, que, pelo visto, não foram poucas, né? E não são, né? A gente passa por situações muito constrangedoras dentro desse processo, assim. Mas se você tivesse que falar agora com uma mulher que sente vontade de entrar na política, que não se sente capaz, segura, ou que vê situações como essas e, eu não quero me colocar nessa situação, né? O que tu diria para essa mulher? Bom, primeiro eu diria o seguinte, que esta insegurança que a gente tem de achar que não tem capacidade para determinadas ações ou atuações, elas são características das mulheres. Nós temos estudos que mostram que quando um homem é chamado para um determinado cargo, ele pensa, nossa, isso é para mim, fui eu, fizeram o cargo para mim. E a mulher pensa, será que eu dou conta disso? E os meus filhos, e o que eu tenho que fazer e tal? Será que eu vou conseguir? Né? Então, isso acontece naturalmente na nossa sociedade. Né? Isso são características. Né? E a gente sempre vai ter algum tipo de insegurança. Eu acho que quando tu decide enfrentar alguma coisa, né, ter alguma ação, tu nunca vai com toda a segurança de que tudo vai acontecer certo, de que tudo vai dar certo sempre 100%. Então, essas inseguranças, elas têm que ser deixadas ali de lado e elas são importantes para que a gente vá se aprimorando e faça cada vez melhor, mas elas têm que ficar de lado e saber assim, não, eu posso, como qualquer outra pessoa pode, eu também posso. Né? E na questão partidária, eu diria assim, procure outras mulheres, procure os núcleos femininos dos partidos, né? Cria um grupo feminino teu e vai buscar, porque certamente as mulheres vão acolher muito melhor do que os homens. E aqui, assim, talvez, né, seja importante registrar, a gente não é contra os homens e eu acredito muito que os homens não fazem 90% das coisas que fazem por maldade, né? Mas por desconhecimento, por falta de costume, por não saber também como funciona. Então, eles também precisam entender, também precisam participar. Agora, certamente, no momento que nós estamos hoje, ainda é muito mais viável que a mulher procure outras mulheres para que ela seja acolhida, para que ela possa entender como é que funciona aquilo e seguir participando. Né? Agora, tem espaço, é possível, nós precisamos de mulheres na política. A gente tem características diferentes das dos homens, né? Nós somos iguais em direitos, e queremos ser iguais em obrigações, em oportunidades, né? Direitos e obrigações nós somos iguais, mas nós queremos ter as mesmas oportunidades. Só que fisicamente, fisiologicamente, nós somos diferentes e essas diferenças, elas fazem com que a gente possa chegar muito mais além se andar em conjunto, né? Então, por isso a gente precisa de pelo menos metade das mulheres ocupando as cadeiras nas câmaras, nas assembleias, na Câmara Federal, enfim, para que a gente possa estar representada lá. Porque alguém que está lá saiba que quando a gente acorda de manhã, antes de ir trabalhar, a gente tem que preparar a comida dos filhos, tem que pensar como é que eles vão para o colégio, como é que vão voltar, se as vacinas estão em dia, se o médico está ok, se não está com febre, ou muitas vezes após passar uma noite inteira acordada em função da febre de um filho. A gente sabe isso. E, atualmente, e não é
é uma crítica, mas é uma constatação. O homem vai sair de casa para ir trabalhar, em 15 minutos ele está pronto. Ele tomou um banho, se arrumou, passou um perfume e ele vai trabalhar tranquilamente, né? Enquanto a gente tem que pensar no todo, no dia a dia, no hoje, no amanhã, no depois, né? Então, assim, quando tem uma mulher nesses espaços de decisão, de poder e de realização de políticas públicas, ela sabe o que as outras mulheres passam, né? Então, por isso, tem que participar, tem que vir, se não for como candidata, mas como apoiadora, mas vem, participa, porque eu tenho certeza, quando começar a participar, tanto como apoiadora, como, né, membro de um partido político, daqui a pouco ela vai querer também concorrer e participar efetivamente dessa vida político-partidária, né? Essa conversa está muito gostosa, mas a gente está chegando ao final. E eu queria encerrar, Patrícia, dizendo o seguinte, né? Com certeza, muitas mulheres se inspiram na Patrícia. A Patrícia inspira muitas mulheres. Mas quem são as mulheres que te inspiram nessa vida? Ai, sabe que eu não teria uma, mas eu posso te dizer assim... foram muitas mulheres da minha família, minha mãe, minhas tias, professoras, pessoas das áreas assim que eu atuo, que eu gosto. Eu sou advogada, né? Então, tem mulheres na área do direito, tem mulheres na área da política. Assim, eu acho que não teria alguém específico, mas eu acho que essa forma das mulheres de lidar com o dia a dia, de passar pelos desafios que são colocados, né? E talvez por necessidade, mas elas enfrentam e vão à luta e passam e deixam o desafio para trás. Então, acho que essa forma das mulheres de ser é o que inspira a gente, assim, né? Então, eu podia citar uma série, mães, por exemplo, mães solo de crianças com deficiência. Essas mulheres, elas se viram em 30, né, para poder dar conta de tudo. Muitas vezes não conseguem ter a sua profissão, não conseguem dar continuidade àquilo que elas se prepararam, enfim. Então, todas essas mulheres, cada uma na sua função, cada uma no seu afazer, eu acho que inspira a gente a querer estar lá representando, a querer estar lá ouvindo, porque nem tudo a gente conhece, né? Mas tudo a gente consegue, como mulher, compreender o que a outra mulher está passando. Então, esse ouvir também é importante, né? Ouvir todas, assim, o que passa cada uma, para que a gente possa trabalhar e entregar uma vida, uma sociedade mais igualitária, que as mulheres, eu sei que isso é utopia, mas que as mulheres não precisem ter medo de andar na rua, por exemplo, né? Ou que elas não precisem ir trabalhar com medo de que uma pessoa da sua família, do seu convívio, vá fazer ou cometer algum tipo de violência, né? Hoje, meninas e mulheres têm medo de caminhar na rua sozinhas. E pergunta se algum homem tem medo de caminhar na rua, se pode acontecer com ele alguma coisa, né? É muito diferente isso. E eu acredito, sim, que a gente caminha por um momento que a gente vai entender que a mulher é um ser humano igual, que merece todo o respeito, que merece, né, atenção, carinho, enfim, respeito, acho que é a palavra, né? Igual a todo mundo. E assim nós chegamos ao final de mais um episódio do podcast Mulheres Políticas. Hoje conversamos com Patrícia Alba, deputada estadual, advogada, empresária, mãe e defensora apaixonada da educação e da participação feminina na política. Queremos saber o que você achou deste conteúdo. Se você tiver algum tema que queira que a gente aborde aqui, deixa aqui nos comentários. Eu vou pedir, Patrícia, se tu quiser aproveitar os últimos minutinhos e deixar alguma palavra para a nossa audiência, o microfone é todo teu. Tá ótimo. Eu quero agradecer muito o convite, fiquei muito feliz, passou muito rápido, né? Muito Conversa gostoso. Muito boa. Acho que essa participação, né, com aquilo que... questionamentos, né? E a gente poder falar como é que a gente participou disso é super importante. É também uma forma de a gente mostrar o que a gente faz na Assembleia. E um recado às mulheres:
participem. A política é como qualquer outro afazer da vida, tem as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, mas a gente consegue, a gente supera e a gente vai em frente, e nós precisamos de mulheres na política. É a sociedade que precisa de mais mulheres na política. Então, venham participar também. Se você gostaria de ver mais conteúdos, acesse o nosso site mulherespoliticas.com.br. Um grande abraço, muito obrigada até aqui e até a próxima!